Passamos a apresentar reportagem especial Jornalismo, Cultura e Realidade. Pensando em aprimorar a resposta do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, a situações de emergência, como essa causada pela pandemia da Covid-19, o Ministério da Cidadania apresentou as diretrizes para a atuação da política de assistência social em contextos de emergência socioassistencial. O objetivo do documento, que foi produzido por um grupo de trabalho da Secretaria Nacional de Assistência Social, é aprofundar qual o papel da assistência social no contexto das emergências. Para isso, apresenta um conjunto de ações a serem empreendidas antes, durante e após situações de emergência. O texto é inédito e agora deve ser aprimorado por meio de consulta pública em conjunto com estados e municípios. Secretária Nacional de Assistência Social, Mariana Neres, destacou o esforço da pasta para elaborar a versão preliminar do texto, que agora está disponível para contribuição pública. Nos últimos 11 anos, nós já tivemos várias atuações, várias medidas realizadas que nos levam a definir bem qual é o papel da assistência. Mas nós precisamos ir um pouco mais além. Precisamos avançar nas definições do papel durante a pré-emergência, as etapas de prevenção, de preparação, a resposta e o pós-emergência. As diretrizes estão divididas em 6 eixos estratégicos de atuação. O documento cita o papel do Estado na coordenação das ações, liderando as organizações da sociedade civil e a importância da integração entre os governos federal, estaduais e municipais para respostas mais adequadas a cada realidade. O texto faz menção à garantia dos direitos, prevenção e combate à violência contra os assistidos, a necessidade de ouvir a população local, as famílias e os usuários do SUAS antes da tomada de decisão e, por fim, a atuação intersetorial, envolvendo a sociedade civil e o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, com o intuito de minimizar os danos causados por situações de emergência. Segundo Rosana Boulosa, professora da Universidade de Brasília e coordenadora do curso de Gestão em Políticas Públicas, para o sucesso das diretrizes da assistência social, é fundamental que haja harmonia entre os poderes e as esferas de governo, algo que, para ela, não ocorre no combate ao novo coronavírus. Sem uma articulação das políticas públicas nos níveis federal, distrital, estadual, municipal, nós não conseguiremos desenvolver necessárias e urgentes respostas sistêmicas para os nossos graves problemas públicos. E problemas que só têm crescido, diante dessa imensa desarticulação que, muito infelizmente, nós temos visto diante do enfrentamento da pandemia por Covid-19. Desde a última segunda-feira, um formulário para consulta pública está aberto no site do Ministério da Cidadania. A finalidade é receber colaboração de integrantes da rede do SUAS, conselhos, representantes de outras políticas setoriais, academia, entre outros. Reportagem Felipe Moura. O setor agropecuário segue como o setor da economia que mais gerou empregos em 2020, com 102.467 vagas de janeiro a setembro deste ano. Os dados fazem parte do comunicado técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. A publicação analisou os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, divulgado pelo Ministério da Economia, que apontou o fechamento de 558.597 postos de trabalho nos 9 primeiros meses do ano no resultado geral. As atividades de apoio à agricultura lideraram a abertura de vagas no acumulado de janeiro a setembro, seguida por cana-de-açúcar, soja, café, bovinos e plantas da lavoura temporária. Completam a lista as frutas de lavoura permanente, criação de aves, cultivo de uva e horticultura. Os dados de setembro revelam a melhora nos demais setores da atividade econômica no Brasil, o que contribuiu para a geração de 313.554 novos empregos, o melhor resultado para o mês desde 2010. A agropecuária teve saldo positivo com a criação de 7.751 vagas. Reportagem Rafaela Gonçalves. Dados do último censo agropecuário mostram que mais de 15 milhões de pessoas vivem hoje no campo. Só a região Nordeste soma mais de 6 milhões vivendo em áreas rurais. Pensando nesse número e em dar suporte a agricultores e agricultoras na retomada da economia, governo federal, Sebrae e parceiros se uniram na criação do AgroNordeste. O objetivo do plano é impulsionar o desenvolvimento econômico e social da região
por meio de assistência técnica gerencial, capacitação empresarial para jovens no campo, transferência de tecnologia para produtores e participação de produtores em feiras, eventos e rodadas de negócios. Ao todo, serão investidos quase 90 milhões de reais até 2023. O secretário adjunto da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e diretor-geral do Agronordeste, Pedro Correia, explica o plano. O Agronordeste é uma ação do Ministério da Agricultura que visa promover uma orquestração de esforços de diversos agentes que promovem o desenvolvimento rural sustentável lá na região do Nordeste brasileiro, mais os estados de Espírito Santo e Minas Gerais, no sentido de levar para os produtores rurais daquela região uma melhor condição de performance da propriedade rural, melhorando sua qualidade de vida, aumentando renda e implementando um processo de produção mais limpo, mais sustentável para aquela região. A ideia do plano é agregar mais valor à produção dos agricultores e permitir um diferencial competitivo. A coordenadora nacional do programa Agronordeste no Sebrae, Nilman Costa, defende que o plano é um investimento na promoção do desenvolvimento setorial e sustentável dessa região. Vão ser trabalhados no início da produção a questão da inserção no mercado, para que a gente consiga visualizar nesses territórios os desafios de se ter uma cadeia mais dinâmica, onde ela se torne competitiva e que tenha aí uma produtividade com qualidade para atender as necessidades do mercado. O agricultor José Mirionaldo Rodrigues é um dos 20 mil agricultores já beneficiados com o Agronordeste. Morador de Betânia do Piauí e produtor de caprinos e ovinos, ele acredita que o plano só tem a acrescentar na produção. Um dos focos dele é a questão de comercialização, da porteira para fora, né? Que nós sabemos comercializar, temos o produto, mas os produtos sempre têm uma dificuldade na comercialização. E ele veio para nos fortalecer, para nos tornarmos verdadeiros empresários das nossas propriedades. Para saber mais sobre as ações do Sebrae dentro do Agronordeste, acesse www.sebrae.com.br. Reportagem Jalila Árabe. Em vista às mudanças de protocolos devido à Covid-19, o Senado Federal deu início a uma série de palestras para auxiliar os municípios na realização de eventos como o que vai ocorrer em 1º de janeiro, na posse de prefeitos e vereadores eleitos. Neste ano, o uso de máscaras, o respeito ao distanciamento e o número reduzido de pessoas serão acrescidos aos procedimentos que devem ser adotados. Mais de 100 pessoas assistiram à transmissão do evento Solenidade de Posse, Organização Cerimonial e Protocolo, pelo Instagram do Interleges. A live na íntegra continua disponível na rede social para os demais interessados. O palestrante foi o coordenador de gestão de eventos do Senado Federal, Erivelto Ferreira, que já participou da organização de solenidades de posse do presidente Jair Bolsonaro e dos ex-presidentes Dilma Rousseff e Michel Temer. Segundo ele, o planejamento para uma solenidade com esse nível de importância deve começar com, no mínimo, 1 ano e meio de antecedência. Reportagem Agatha Gonzaga. Neste final de outubro, o governo federal editou um decreto que permitia ao Ministério da Economia fazer estudos sobre a inclusão de unidades básicas de saúde no programa de parcerias de investimentos do Executivo. Após a repercussão negativa do assunto, no entanto, Bolsonaro voltou atrás da decisão. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que jamais esteve sob análise privatizar o SUS e que seria uma insanidade fazer isso. Ele explicou que o decreto visava apenas promover a realização de estudos para que a iniciativa privada pudesse concluir obras inacabadas de UBSs e unidades de pronto atendimento, as UPAs. Para a professora em saúde coletiva da Universidade de Brasília, Carla Pintas Marques, há uma série de ressalvas na agenda de parceria público-privada na área de saúde. Em especial, quando a gente fala de PPP, a gente sempre imagina que o investidor vai obter lucro com aquela investidura. Isso não é muito adequado quando a gente fala em saúde e em especial na atenção primária. Penso que poderia se tornar uma grande fragilidade para o SUS o andamento desse tipo de agenda por parte do governo.
A lei que institui o Programa de Parcerias de Investimentos do governo afirma que a iniciativa é voltada para a ampliação e o fortalecimento entre o Estado e a iniciativa privada, por meio de celebração de contratos, parceria para execução de empreendimentos públicos de infraestrutura e outras medidas de desestatização. O advogado especialista em direito público, Leonardo Memória, explica que o decreto que foi editado pelo Executivo é constitucional, embora seja um dos caminhos para a privatização do sistema público de saúde. A questão é, se vai ter um programa de investimento, nenhum privado vai investir sem que haja retorno, ou seja, vai ser provavelmente uma concessão administrativa, em que a administração chama o privado para cuidar, porém ele paga o privado para estar fazendo esse tipo de atualização. Isso é uma forma de privatização. Atualmente, algumas unidades de saúde do SUS já contam com a administração da iniciativa privada. É o caso do Hospital do Subúrbio de Salvador, do Hospital de Base de São José do Rio Preto, em São Paulo, e da Rede de Atenção Primária à Saúde de Belo Horizonte. Reportagem, Tiago Marcolini. Termina nesta quinta-feira o prazo de solicitação da segunda via do título de eleitor. Para a emissão do novo documento, é preciso estar livre de débitos com a Justiça Eleitoral, como multas por ausência às urnas ou aos trabalhos eleitorais, como de mesário, ou ainda ter recebido multas em razão da violação de dispositivos do Código Eleitoral, das leis das eleições e leis conexas. O eleitor também pode apresentar à mesa de votação trazendo consigo qualquer documento oficial com foto, como a carteira de identidade ou a carteira de motorista, e munido do e-título, versão digital do documento disponível para celular gratuitamente em lojas virtuais como Apple Store e Google Play. O e-título serve também como documento de identificação do eleitor, caso ele já tenha feito o cadastramento biométrico. Isso porque a versão digital será baixada com foto, o que dispensa a apresentação de outro documento no momento do voto. Ainda pelo aplicativo é possível verificar o local de votação, além de ter acesso aos serviços como a emissão de certidões de quitação eleitoral e negativa de crimes eleitorais. O local de votação ainda pode ser conhecido no portal do Tribunal Superior Eleitoral, na seção Serviço ao Eleitor, Local de Votação, localizada no menu lateral direito da homepage do site. A consulta pode ser feita pelo nome do eleitor ou número do título, data de nascimento e nome da mãe. Reportagem Agatha Gonzaga. Você acompanhou Reportagem Especial. Digital, a sua rádio.